Minhas irmãs, mais um vídeo para o canal, na graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vou fazer a continuação dos vídeos que eu estou fazendo. A capa está Jesus Cristo. Assista os anteriores aí para você entender a mensagem. Eu vou continuar em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Está na descrição já aí. O chamado dos primeiros discípulos. Ou você coloca a descrição que você quiser. Mas eu vou falar sobre o chamado de Deus para a sua vida. De Jesus. Jesus aqui, eu quero fazer a leitura, mas eu quero explicar para você. Jesus aqui, ele chamou os discípulos, os primeiros discípulos, para o seu ministério. E hoje, ele chama também os seus discípulos, os seus servos, para o ministério dele, nessa terra. Ministério do Reino de Deus. E eu quero que você fique comigo até o final. Eu vou colocar uma observação aqui que cada um de nós precisa levar para o coração e cravar na mente. Alessandro, eu tenho um chamado de Deus, um dom de Deus. Jesus me chama. Fica até o final. Vou fazer uma leitura básica aqui e vou trazer no finalzinho uma forma de você entender e compreender o que Deus quer de você. Olha só. E andando Jesus junto ao mar da Galiléia, vindo dois irmãos saber Simão chamado Pedro e André, o seu irmão, que lançara a rede no mar, porque eram pescadores. Eles tinham profissão. Tinham, Alessandro? Tinham profissão. Como todos nós. Talvez você é um funcionário público, não sei o cargo, um gari, um jardineiro, serviços gerais, um advogado, um médico, não importa a sua profissão. E aqui os discípulos de Jesus tinham uma profissão. E Jesus continua: vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiam. E passando dali, viu outros irmãos, a saber Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco do seu pai Zebedeu, que consertava as redes. E chamou eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, e seguiu. Quero parar por aqui. Você vê que é breve, até o 22, 18 a 22, capítulo 4 de Mateus. O chamado de Deus. Meus irmãos, algo queimava dentro de mim. Alessandro, para pregar, falar de Jesus, falar do amor dele, do evangelho dele, da Bíblia Sagrada, me queimava dentro de mim. E eu por muito tempo resisti. Mas Jesus me chamou. Alessandro, siga-me. Alessandro, peraí, você abandonou sua família? Não, não abandonei minha família. Cuidando da minha família, na graça de Deus. Você abandonou a sua profissão? Não, não abandonei a profissão. Você abandonou outras coisas? Não, não abandonei. Mas Jesus me chamou, como chamou os discípulos. Ele chama você e todos nós. Todos nós temos uma semente do propósito de Deus dentro de nós. Alessandro, peraí, é forte isso aí. Cada um de nós tem uma semente de Deus dentro de nós. É isso? É isso. Esse propósito de Deus é maior e melhor de qualquer coisa nesse mundo. É, Alessandro? É. E Deus te chama. Talvez já te chamou muitas vezes. Eu vou colocar só uma pincelada aqui sobre Jonas. Quem lembra da história de Jonas? Jonas, Deus chamou ele para pregar para uma cidade chamada Nínive, para o povo se arrepender. Ele correu. Isso foi um chamado de Deus para ele, para Jonas. E Jonas correu, pegou o barco e foi embora. E ele foi engolido por um peixe muito grande, na Bíblia diz isso. Ele ficou 3 dias, 3 noites lá. Ele se arrependeu e ouviu a voz de Deus. Deus teve misericórdia dele e falou para o peixe cuspir ele na praia. E cuspiu. E ele foi e obedeceu o chamado dele, de Deus. Alessandro, vai acontecer com muitas pessoas isso? Vai. Tem muitos Jonas que não estão obedecendo a Deus, não quer obedecer o seu chamado. E Deus vai fazer que o peixe engula ele, né? De uma forma simbólica. Hoje em dia, Alessandro, não.
será que está acontecendo comigo? Não sei, talvez. Deus está te chamando, você tem um chamado e você está negando o chamado. Você está dentro da barriga do peixe. Está aí um bom tempo e não percebeu ainda. Alessandro, é forte isso. Talvez você não entendeu o propósito de Deus. Às vezes você pensa, Alessandro, mas eu não quero título. Eu não quero título. Mas ninguém está falando de título aqui. De nome de título. Não. O que vai mais profundo é você ser. Aceitar que seja um chamado do propósito de Deus na sua vida. E você tem que ser. Tem que partir de você. Aceitar esse chamado. Essa semente brotar dentro de você. E você ser. Não estar em um título. Em um nome. Tá entendendo? É muito mais profundo. Você ser. Você pode perceber que aqui não fala. Jesus chamou eles. Ele já falou assim, você vai ser pastor, mestre, evangelista, apóstolo. Não fala nada. Jesus não chamou e já começou a dar título para eles. Não, nome não. Não, Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus chamou pescadores de homens. Discípulo, meus servos, vamos pregar o reino, o evangelho do reino. Aí depois, questão de título, né? Apóstolo, eles viraram apóstolo, discípulo. Questão do contra, meu irmão, não sou contra nada disso. Pastores, mestres, evangelistas, é bíblico isso aí, é bíblico. Está lá que Deus chamou eles. Mas Jesus aqui ele foi bem claro. Quando ele chamou, ele não colocou título, nome. Ele falou, venha ser meus seguidores, meus discípulos. E talvez está acontecendo com você. Seja meu discípulo, seja meu servo. E você está como o Jonas, correndo do chamado. Seja como os discípulos aqui, ó. Pedro, João, André. Olha aqui, está aqui, meu irmão. E eles obedeceram na hora de largar as redes. Tem coisas que nem é o seu trabalho. Você pode ter a profissão que for, meu irmão, tá entendendo? Não é para você largar a sua profissão. Não, você pode trabalhar, continuar trabalhando na sua profissão. Essa rede aqui, ela simboliza muita coisa na sua vida. Talvez essa rede aqui simboliza coisas que você está colocando na frente do seu chamado. Está tomando tempo seu. Alguma coisa, eu não sei. Você sabe. Deus sabe. E talvez isso é a rede que você tem que largar. É profundo, Alessandro, é profundo. Você vai ter que largar essa rede e seguir Jesus. Sua rede pode ser muitas coisas. Pode ser pecado. Pode ser esse mundo aí que é ilusório. Pode ser um vício. Pode ser uma idolatria. Pode ser o ego. Tá entendendo? Várias coisas. Você tem que largar essa rede e seguir Jesus. Porque você tem um chamado, eu tenho um chamado, todos nós temos um chamado. Cada um qualificou, meu irmão. Deus qualificou todos. Todos Deus qualificou. Independente do cargo, do nome, do título. É você tem que ser. Aprenda isso. Grava isso. Eu falei no começo. Tem que ser. Não estar em um nome do título. É mais profundo do que a gente imagina. O chamado de Jesus para nós é muito mais profundo do que a gente imagina. Apóstolo Paulo, não quero fugir muito da mensagem, mas o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ter o título, o nome de estar, um título de apóstolo, ele teve um encontro com Jesus. Um caminho para Damasco. Ele teve um encontro com Jesus. Depois ele passou aquele período e começou a trabalhar para o reino de Deus, ser um discípulo de Jesus. Depois ele recebeu o nome de apóstolo, que ele era Saulo. Deus quer trocar até o seu nome, sabia? Alessandro, de Saulo para Paulo. É forte isso aí. O cargo depois, meu irmão.
O cargo vem depois. Mas Deus está te chamando. Não negue o chamado de Jesus. Porque pode acontecer como Jonas, aconteceu com Jonas. E isso na minha vida, meu irmão, Deus está aqui falando pela internet, trazendo a mensagem de Jesus. É algo novo na minha vida. Alessandro, é um chamado que Deus te deu? Creio, certamente que sim. Que estarei aqui gravando, falando de Jesus, da Bíblia. Está entendendo? É um chamado que ardeu e arde dentro do meu coração, da minha mente. Eu não tenho como negar esse algo novo. Eu não tenho como negar o ser da minha vida. Que o ser é o propósito de Deus, é ser. Ser o que, Luciano? Ser um discípulo, um servo do Senhor. Não estar em um título, mas ser. É muito mais profundo. É muito mais forte que a gente imagina. Porque você tem sonhos, eu tenho sonhos. Você tem projetos, eu tenho projetos. Pessoais, profissionais. Agora eu pergunto para você, o projeto de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os nossos? Ou não? Com certeza, meu irmão, minha irmã, são maiores que os nossos e melhores. Você pode ter certeza, Deus, a vontade de Deus é tremenda na nossa vida, é extraordinária. E por isso que a gente tem que imaginar, tem que ser, não estar no título. E a Bíblia é muito clara aqui, que o propósito de Deus ele é muito maior e melhor que o nosso. Alessandro, então por isso que Deus colocou esse algo novo na minha vida. É o chamado. Todos nós temos chamado. Alessandro, eu não tenho chamado para nada. Não, eu não tenho chamado, eu não consigo pregar, eu não consigo cantar, eu não consigo fazer nada. Você consegue sim. Você consegue sim. Para Jesus você consegue salvar a alma. Você consegue, Deus usa você como uma ferramenta. Não importa, eu vou colocar uma simbologia, não importa. Se você é um martelo, um prego, uma chave de fenda, não importa. Você está entendendo, meu irmão? Você é uma ferramenta nas mãos de Jesus. É forte, Jesus te chama. Esse vídeo aqui é para um chamado. A pessoa olha, assistir e fala assim, será que eu tenho um chamado? Tem, com certeza. Você tem que buscar o que Deus preparou para você. Todos nós temos uma semente de propósito dentro de nós. Cada um de nós. Para buscar a Deus o que de nós Deus quer. Que projeto que é. Que sonho que é. Que vontade que é. De fazer para o reino, do evangelho do reino, aqui na terra. Seguir Jesus. Como discípulo, como servo, não importa. Nomenclatura, não importa, meu irmão. O importante é Jesus falar assim, siga-me, Alessandro. Siga-me, fulano, fulana. E você largar as redes. Largar o que está deixando você preso nesse mundo. As fantasias, ilusões, coisas banais desse mundo. E seguir Jesus. Mas seguir para onde? Olha só como que é forte e profundo. Seguir para o reino de Deus. Para os céus. Porque Jesus é o caminho. Então quando Jesus falou, siga-me, Ele está indo para o caminho. Ele é o caminho. Siga, passa por Ele o caminho. Vai chegar até Deus. Olha só, forte demais. Então eu quero encerrar por aqui, meu irmão. Eu quero encerrar por aqui. Às vezes você não está entendendo Deus e não está obedecendo. E às vezes acontecem coisas na sua vida que você não entende. Às vezes é só obedecer o chamado de Deus na sua vida. Que as coisas vão clarear, vão abrir e você vai entender. Foi algo novo na minha vida, eu entendi o chamado de Deus. Foi algo novo. Foi, Alessandro? Foi. Muitas barreiras foram quebradas para eu entender o chamado de Deus. Alessandro? Foi. Muitas coisas. E eu só abri os braços e falei, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou obedecer ao Senhor. Porque obedecer, eu vou falar uma coisa profunda aqui. Obedecer é amar uma ordem de Deus, ainda mais de Deus. Se Deus dá uma ordem para você, você fala assim, vou amar essa ordem. Você obedece à voz dele. E obedecer, meu irmão, a Deus é tremendo. Vide a Bíblia, várias revelações que você entende.
O homem que obedece a Deus, o que teme a Deus. Obedecer para trocar a palavra, teme. Ele cumpre o seu chamado. Quero ficar por aqui, encerrar por aqui. A pergunta fica no ar. Você tem um chamado? Claro que tem. Qual é o seu chamado? Alessandro, qual é o meu chamado? Você falou e eu não entendi. O seu chamado é seguir Jesus. Seguir os seus passos. E largar a rede. Eu não sei qual que é essa rede que está te segurando. Aqui, os discípulos largaram a rede. Você tem que largar essa rede. Eu não sei. Mas tem algo que está te prendendo. E você não está cumprindo o chamado de Deus. Aceite o chamado. Aceite esse algo novo na sua vida. E larga a rede. Fica essa mensagem, fica esse vídeo. Reflita muito sobre o seu chamado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.